O texto aqui que o Fabiano leu, nós estamos no tópico de pregação e instrução, e o objetivo da pregação é anunciar Jesus. Ele é o centro, ele deve ser o centro e ele deve ser toda a base da nossa fala. Quando nós anunciamos a Cristo, nós devemos pregar a Cristo. Ele é o centro, ele é o quem resolve, né? Até o Miguel comentou aqui, quem faz o milagre é o Espírito Santo, né? Que é em essência a pessoa de Jesus, que disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nesse caso, às vezes a gente tem dúvida, tem medo, às vezes, né, não cremos o suficiente, os milagres não acontecem na nossa vida, mas não significa que Deus é menos poderoso, significa que nós cremos menos. Mas há muitos milagres acontecendo e a gente deve perceber isso. Mas o conteúdo da nossa pregação deve ser Jesus. Ele é o Cristo, foi Ele que morreu por nós, foi Ele que se entregou para que nós pudéssemos anunciar. Ele é o assunto do nosso anúncio. Ele é o assunto. Então é importante a gente pensar nisso. Quanto mais centralizarmos Cristo, mais perto nós estaremos dos milagres acontecerem em nossa vida, em nossa igreja e em nossa casa. Eu sei que há muitos assim que perdem um pouco a fé, a gente passa por momentos de desânimo, sentimento de culpa e incapacidade, e a gente se sente limitado em relação à grandeza do Evangelho e o tão pouco que a gente experimenta dele. E a gente sempre acha que é menos crente do que o pregador, do que o professor. A gente sempre se acha menor. Só que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele não vai usar a nossa força. Nós temos que ter fé, mas a nossa força, ela é limitada mesmo. Nós somos humanos, nós somos muito fracos. Ora a gente está com a fé que está arrebentando tudo, outro dia nós estamos duvidando de tudo. É comum oscilar, mas a gente permanece no que está escrito. A palavra, Cristo é a essência. Ele é a base. Por isso nós não desesperamos. É o que Paulo diz. Por isso nós não jogamos tudo para o alto. Porque vontade dá, mas a palavra de Deus nos mantém firmes. Jesus é o centro. Discipulando os convertidos. Pregar e proclamar. É levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulos, do grego matetes, ocorre 261 vezes. O sentido é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28 e 19, para designar as grandes comissões: ide e ensinai a todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo: ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Esse alguém que é capaz de reproduzir e passar para o trem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Então a igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para o trem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Aonde é que nós erramos mais? Pastor Valdomiro colocou aqui: tem que fazer malabarismo para agradar meia dúzia. É uma realidade. Às vezes a igreja, muitos na igreja agem como se fossem clientes VIPs, em que pagam uma taxa para usar o templo e exigem uma boa pregação, um ar-condicionado na temperatura certa, um banco bem confortável, e não querem renúncia alguma, mas querem ser bem tratados e que sua família seja bem tratada. É claro que a gente gosta de ser bem recebido, mas aonde a gente erra mais? Na pregação ou no discipulado? Porque o arauto é o proclamador e o ensinador é o discipulador. Então há igrejas que estão cheias de proclamadores, mas não tem discipulado. Então uma igreja fraca de discipulado, ela tende a enfraquecer. Ela não está cheia, mas ela passa a ser cheia
porque as pessoas passam por ali. Então uma igreja que há muita rotatividade, pessoas passam, vêm e vão constantemente, tem muita gente aceitando Jesus, é isso que eu quero dizer, mas poucos ficam membrando, poucos congregam, porque onde nós erramos mais? Eu quero dizer aqui a reclamação dos irmãos para mim, e que eu também faço parte da reclamação deles. O que é? Pouco conteúdo nos púlpitos e muitas experiências pessoais. Principalmente assim, eu estou lá pastoreando uma igreja, eles me ouvem 4 vezes por semana. O crente que congrega ali tem que entender que a gente não é inesgotável. A gente chega uma hora, repete muita coisa, porque também tem dia que a gente está cansado, principalmente se é um obreiro voluntário. Então a reclamação é de que há pouco conteúdo bíblico nas pregações e pouca edificação. Beleza, essa reclamação que eu ouço. Mas há uma outra reclamação, que não há discipulado. Poucas igrejas existe departamento de discipulado. Quase não se vê congresso de discipulado. Eu não vi, não é que quase não se vê. Eu não vejo congresso de discipulado. Tem congresso de ensino, lógico. Temos agora aqui, mês que vem, congresso da escola dominical. Isso. Mas assim, hoje as pessoas aceitam a Jesus. Quem pega o nome dessas pessoas na sua igreja para visitá-la depois? Quando um novo convertido está ali uma semana, 15 dias, quem ali de 10 anos, 15 anos de fé que está acompanhando esse recém-chegado para ensinar para ele como que funcionam as coisas, né? O pastor Silas citou o exemplo de um pastor peruano que era assim, 5 pessoas aceitavam Jesus, ele dizia assim, eu preciso de 5 pessoas para discipular esses 5. Aí levantava 5, ele dizia, você cuida desse, você cuida desse, você cuida desse, daquele e daquele lá. Pronto. A pessoa tinha que reservar um tempo por semana, ou 3 ou 4 vezes por semana, pelo menos 1 hora, para conversar com essa pessoa, ensinar a Bíblia, explicar como que a fé funciona, para que ele crie um fundamento e ele se aperfeiçoe. Porque o que acontece hoje? O pregador fica, como é que a gente diz, com o ego cheio. Afinal, 60 pessoas aceitaram Jesus. Põe lá no DVD dele, 60 pessoas. Vocês pegam a minha mensagem ali, 60 pessoas aceitaram Jesus, tá? E quantas foram discipuladas? Quantas voltaram? Porque o apelo é muito fácil. O apelo é simples, mas o acompanhamento dessas pessoas, né? Tem igrejas em que a pessoa vem e vai e ninguém pergunta quem é, sabe? Uma época eu estava desanimado aqui da igreja, há uns anos atrás, e eu comecei a ir numa igreja lá perto da minha casa. Eu fui 7 cultos, eu marquei certinho, 7 cultos. E nesses 7 cultos que eu fui, com exceção do último, os 6 cultos, ninguém perguntou o meu nome. As pessoas que estavam à minha direita, à minha esquerda, acabava o culto, cada uma saía para o seu lado e nem cumprimentava. Eu pergunto, eu iria congregar numa igreja dessas? Ou aquela igreja que arrasta para frente para aceitar Jesus? Que adianta arrastar para frente só para fazer número e não acompanhar essa pessoa depois, não visitar essa pessoa, não atendê-la nas suas necessidades? Então a igreja falha muito nesse ponto. Se a sua igreja ela não erra nesse sentido, parabéns. Mas o modelo discipulado é esse. Moralmente, nós temos uma pessoa, uma mulher que ganha um filho e o abandona na beira da estrada como irresponsável e não ser digna. É como a igreja, que muitas das vezes, ou nós, né, que através da pregação ou da mensagem, ganhamos alguém para Cristo e deixamos ela jogada à beira do caminho. E ela que se vire, né? E ela que se vire. E quando não... Muitas das vezes não prestamos atenção nisso. E quando não é pior, tá? Porque às vezes a pessoa é deixada para trás pela igreja, ela que se vire sozinha. E muitas vezes a própria igreja magoa essa pessoa. Sim. E deixa ela sozinha. E há pessoas que estão me ouvindo no rádio que já há anos que não põem os pés dentro de uma igreja.